Amigos do esporte, muito boa noite. Está no ar Esporte na TV, o nosso encontro diário. A partir de agora vamos falar em esporte. Que bom, nós vamos falar principalmente em futebol nosso, futebol gaúcho, futebol brasileiro, né? O campeonato, vamos lá, talvez seja a frustração de nós termos ficado em 6º lugar no campeonato mundial. Então nós vamos, lógico, prestigiar o nosso campeonato brasileiro. Já tivemos Copa do Brasil na segunda-feira, já tivemos ontem jogos pela a segunda divisão do futebol brasileiro, a Série B. Hoje já voltamos, então, com a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Grêmio joga na Arena contra o Atlético Mineiro. O Internacional joga amanhã contra a equipe do Atlético do Paraná. Então são as situações aí que nós vamos desenvolver a partir de agora. E nessa quarta-feira estou aí, acompanhado do Daniel. O Daniel, que gostaria de... Agora eu já falei, né, na segunda-feira, mas eu vou dizer que realmente o homem agora está lá com o seu diploma, né? Ele vai pegar o diploma só no sábado, né? Mas já está assinado, já está tudo pronto. Então o negócio agora é só festa, né? Do lado de um jornalista formado aí, o Daniel. E a gente tem uma satisfação muito grande porque viu essa caminhada dele aí, conseguimos seguir alguns passos dele. Mas boa noite, Daniel, satisfação. O Campeonato Brasileiro hoje a todo vapor com alguns jogos. E também eu sei que a Copa Vianney Carlet, que é a Copa aquela que sempre é apresentada no segundo semestre, na qual o Novo Hamburgo não vai participar esse ano. E, aliás, só o Aimoré aqui da nossa região, não vai o Igrejinha, não vai o Novo Hamburgo, não vai a equipe do Cruzeiro, que não é de Porto Alegre, de Cachoeirinha, a gente não sabe de onde é que é, né? Mas, boa noite, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo certo, tudo ótimo, Valdir. Boa noite, telespectadores da Vale TV, telespectadores do Esporte na TV. Que coisa boa, conforme eu comentei na última segunda-feira, que coisa boa. A retomada do Campeonato Brasileiro, a 13ª rodada, hoje e amanhã. Já tem jogo em andamento, já né? tem O Esporte e Ceará Esporte já estão com bola rolando lá na Arena Castelão, em Fortaleza, e também tem logo mais às 21h45 um jogaço, um jogo de 6 pontos, Grêmio e Atlético Mineiro na Arena. Não, às 21 horas ainda nós temos Vitória e o Paraná, que é um jogo de 6 pontos para eles também, né? Porque os dois estão meio que a perigo, né? Exatamente. O Grêmio é 21h45, né? Exatamente, não, eu estava só destacando o jogo do Grêmio, mas a rodada desta quarta-feira com 5 jogos, o Internacional jogando amanhã, o Grêmio jogando hoje, mas, Valdir, quando tu quiseres, vamos ao desdobramento da rodada? Vamos lá então, podemos falar agora. Começar pelo o jogo que começou agora, Ceará Esporte, o jogo que começou há poucos minutos lá na Arena Castelão, em Fortaleza. Às 9h tem Vitória e Paraná, lá no Barradão. E às 9h45, 3 jogos. O Grêmio e Atlético Mineiro na Arena, o Flamengo e São Paulo no Rio de Janeiro e também o Corinthians e Botafogo no Itaquerão. O Grêmio, o Valdir, com o Marinho já no banco de reservas do Renato, pronto para entrar. Primeiro jogo sem o Arthur, né? E também não tem o Kahneman, né? Que é o jogador, talvez, o que mais pega na defesa, né? E aí hoje ele não joga, vai jogar a dupla Jeromel voltando. O retorno do Jeromel da seleção, jogando ao lado do Bressan. Então o Grêmio vai ter um meio de campo também com o desfalque também do Maico, do capitão Maico, né? E o Maico que se recupera de lesão. Se recupera, então vamos ver como é que o Renato vai poder montar a sua equipe aí nessa retomada, onde eu falei na segunda que praticamente todos os times perderam jogadores importantes. E o Internacional foi o time que agregou. Hoje apresentou mais um centroavante, né? Ontem o Jonathan Alves, uruguaio, que estava
estava no futebol colombiano, e também recentemente o reforço argentino Martin Sarrafiori. Bom, o Internacional joga amanhã, mas o Internacional hoje, com certeza, eu acho que vai torcer por alguns empates. Por exemplo, se o Grêmio empatar com o Atlético, vai segurar o Grêmio, faz 1 ponto só, e o Atlético, que tem 23 pontos, ou seja, 1 ponto mais do Internacional, vai subir 2, vai ficar ao alcance do Internacional amanhã. Né? O Internacional tem 22, o Internacional poderia 25, quer dizer, 25. Pode ultrapassar, então, o Atlético. Vai torcer para que o Flamengo também empate hoje, né? O Flamengo que joga contra o São Paulo. Segura o São Paulo porque também. Vai segurar o Flamengo, vai segurar o São Paulo. Né? Jogos da turma de cima. Então, lógico que o São Paulo indo a 24 e o Flamengo indo a 28. Mas o Internacional não vai alcançar o Flamengo, mas vai poder ficar em segundo lugar, ultrapassando aí a equipe do São Paulo também, São Paulo e Atlético. Então, isso contando com a possibilidade do Internacional vencer o Atlético em Curitiba. Não, tem que vencer, né? Não adianta torcer para os outros. Mas esse resultado que eu disse, um Atlético e um Grêmio, é resultado que a gente podia dizer que para empate, né? É um jogo São Paulo e Flamengo também é jogo para empate. São dois outro grandes. Clássico também. E depois quem tem aí atrás... tem o Palmeiras, o Palmeiras joga só na quinta, né? Joga amanhã com o Santos. Contra o Santos. Mas é um clássico. Também é jogo para empate. O mando é do Santos, então aquele alçapão da Vila Belmiro, onde tudo é muito mais difícil. O 7º colocado aí vem o Sport, que já está jogando nesse momento, né? Tem 19 pontos. Esse jogo aí, Sport Ceará, aí é briga feia, né? A gente não sabe aí o que pode acontecer nesse jogo. Então, as expectativas são grandes de um campeonato que volta, e eu acho que volta agora revigorado, né? Apesar do Brasil não ter ido muito bem, mas eu acho que realmente o campeonato começa cada vez mais forte aí. É verdade. E Valdir, tu tem os jogos da quinta-feira? Da quinta-feira, sim, 19h30, o Cruzeiro enfrenta o América num clássico mineiro, né? O Cruzeiro que apresentou ontem o Barcos, né? Hernan Barcos, né? Já passou pelo Grêmio. O América, que foi o campeão no ano passado da segunda divisão. O campeão da Série B. O Chapecoense enfrenta o Bahia. Chapecoense que perdeu jogadores também nessa janela e enfrenta o Bahia que está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil, mas perdeu na segunda-feira por 2-0 para o Vasco da Gama. Às 20 horas nós teremos Vasco e Fluminense, um clássico carioca, né? Jogo no São Januário. No São Januário, o Vasco com aquela confusão toda, o Fluminense tentando se reestruturar. E aí teremos também às 20 horas Santos e Palmeiras, outro clássico paulista, né? E um clássico dos bons. E às 21 horas, para os gaúchos todos não botarem defeito, ficar na frente da televisão, na frente do rádio, acompanhar Atlético do Pará e Internacional, esse jogo lá na Arena. A Arena da Baixada em Curitiba. Na Baixada, grama sintética, né? Que atrapalha os outros times que não jogam em grama sintética. Mas é jogo, então, para o Internacional confirmar sua boa campanha que teve até a parada da Copa. Então, diante de um adversário, Valdir, um adversário desesperado. Até porque desesperado, que empatou em 1-1 com o Cruzeiro no Mineirão, na segunda-feira, mas havia perdido em casa por 2-1, acabou sendo eliminado também. E esses jogos, Daniel, quando pega times desesperados... o time, ele joga a vida. É a Copa do Mundo. É a Copa do Mundo. Quer dizer, o Atlético hoje... Não é jogo jogado. O Atlético Paraná tem 9 pontos em 12 jogos. O Atlético do Paraná vencendo iria 12 pontos. E mesmo assim, o Atlético do Paraná não. Ele ficaria embolado ali com o Vitória, mas teria que secar todos os outros adversários. Ali. O Atlético só tem 2 vitórias, né? E aí já tem na frente dele times com 3 vitórias e com 4 vitórias. É uma situação complicada. Então, mas é um jogo de um time desesperado. O Internacional tem que cuidar muito quando realmente pegar esse tipo de adversário, porque são, que nem o Bahia,
Paraná, Atlético Paraná e o Ceará, esses 4 estão hoje na zona do rebaixamento. Estão brigando pela então, permanência. Esses times aí é muito perigoso jogar contra eles. É verdade, mas vamos ver, vamos torcer que os gaúchos aí mantenham essa ótima campanha, essa boa campanha da primeira parte do campeonato, né? Já estamos, claro que faltam ainda 9 rodadas para terminar o primeiro turno. A primeira parte eu digo porque a questão da parada da Copa do Mundo. Da Copa do Mundo, 12 jogos. Mas, Valdir, tivemos gaúcho em campo pela Série D na segunda-feira. Pois é, tia, o São José perdeu fora e o São José conseguiu na outra fase recuperar em casa. Mas agora ele levou um 3-1. 3-1 do Ferroviário. Ele tem que, no mínimo, fazer 2-0. Que dá pênalti. Para levar para os pênaltis. Para os pênaltis. E o Ferroviário já também não é o mesmo adversário. É um adversário que mostrou que tem condições, né? Tem consistência. Então, o São José é o único time que está ainda disputando, subiu, já tá mas está garantido na disputando Série o C. título, né? Tem que devolver, tem que fazer no mínimo 2 gols para ir para as penalidades. O jogo vai ser domingo à tarde, no Passo da Areia, às 15 horas, ou vencer por 3-0 o Ferroviário do Ceará, uma equipe qualificada para se sagrar finalista. Claro, lembrando que a equipe do São José já está classificada para a Série C do Campeonato Brasileiro, e na outra semifinal da Série D tivemos no domingo o Imperatriz do Maranhão fez 1-0 no 13, as outras 2 equipes também já garantidas. O São José, para mim, ele leva ampla vantagem quando joga em casa, porque nenhum time está acostumado a jogar em gramado sintético. E o gramado natural para o sintético é muito diferente. E o São José joga ali, ele treina ali, ele está acostumado, o seu quintal de casa, como se diz, né? Então, quando ele pega um adversário que não está acostumado a jogar ali, o negócio complica. É complicado. Tanto é que o pessoal deu prazo até o final desse ano e aí não pode mais, que nem... o São José que tem a grama sintética e a Baixada da Arena, o Atlético do Paraná. Então, parece para equilibrar, para não ter mais problema, eles vão ter que, o ano que vem, se adaptar e tirar os gramados. O gramado do Passo da Areia tem que passar a ser natural. Voltar ao gramado natural. E o da Arena lá também. Mas quem é natural sempre chega a qualquer momento, é os nossos apoiadores. Por isso, vamos à mensagem dos nossos apoiadores e depois voltamos com mais informações. Intershop, na Galeria Hamburguesa, no calçadão Oswaldo Cruz, no centro de Novo Hamburgo. Fone 35936330. A loja oficial do torcedor colorado no Vale dos Sinos. Grêmio Mania, na Galeria Hamburguesa, no calçadão Oswaldo Cruz, no centro de Novo Hamburgo. Fone 35946317. Grêmio Mania, a loja oficial do torcedor tricolor. Na Tubarão Centro de Natação e Hidroginástica, você encontra a maior e melhor piscina aquecida da região. São 25 metros de comprimento por 15 metros de largura. Contamos com uma equipe de professores qualificados para aulas de natação, hidroginástica para iniciação ou condicionamento físico, localizado na Rua Emancipação 115, bairro Primavera. Também nos telefones 3107-5663 e o 3107-3692. Estamos de volta, né? Nosso Esporte na TV. E falamos de Campeonato Brasileiro, que tem a sua retomada hoje, mas aqui no Rio Grande do Sul tem as escolinhas no Novo Hamburgo, né?
em plena atividade. Tem também já a Copa, Vianney Carlet. A copinha, como eles chamam aqui no Rio Grande do Sul, A né? Copa Vianney Carlet. Que o Novo Hamburgo não vai participar. Mas vamos antes aos resultados aí das categorias de base do Novo Hamburgo, que continuem em atividade, né? Exatamente, o Novo Hamburgo que parou com o futebol profissional, mas as escolinhas e as categorias de base a todo vapor. No último final de semana pela Lifes, a Liga da Encosta da Serra, o Novo Hamburgo enfrentou o Fabrício de Souza, projeto Fabrício de Souza da cidade de Canoas, na categoria juvenil 6-0 para o Novo Hamburgo, na categoria 2003 1-0 para o Novo Hamburgo e na categoria 2006 o Novo Hamburgo, treinado pelo Luiz Soster, fez 10-0. Lembrando que o treinador do juvenil é o Edinho Rosa e o treinador do sub-15 é o Thiago Pauleto. No domingo, as categorias enfrentaram a equipe do Furacão pela Sulicamp. No juvenis, o jogo terminou 0-0. Na categoria 2003, 5-1 para o Esporte Clube Novo Hamburgo. E na categoria 2005, o Novo Hamburgo, que é treinado pelo Vinícius Nascimento, ficou no 1-1. Valdir, bons resultados das escolinhas do Novo Hamburgo? Eu acho que sim. A escolinha do Novo Hamburgo nos últimos tempos tem tido esses resultados nas suas escolinhas, e o trabalho tem sido muito bem feito, né? Então, eu acho que é isso aí. O time tem que se reforçar nas suas categorias de base para poder depois ter jogadores aí que vindo, oriundo dessas categorias de base, vão valorizar depois quando tiver. E para o clube também. Se negocia um jogador desses, né, ele tem um bom dinheiro. E se não, ele aproveita na equipe de cima, é um jogador a menos a ser contratado. Para o ano que vem já. Então é o que tem que se fazer. As categorias de base é o que realmente dá o retorno. Olha, dá o oxigênio para o Grêmio clube. Internacional, que eu digo isso porque tem cada vez mais buscado, né, dentro das ou investido nas categorias de base para poder suprir. Olha, o Grêmio agora fez uma venda espetacular de um jogador e tem outros jogadores do Internacional também. Quantos jogadores do Internacional sempre busca nas categorias de base? E já renovou. O fato mais recente do Grêmio, o Arthur, e o fato mais recente do Internacional, que já está lá no futebol italiano e é cogitado pelo Liverpool, o goleiro Alisson. E teve agora o Fred, né? O Fred, né? O Fred também é revelado pelo... Que o Internacional vai receber... O Marinho que o Grêmio contratou, o Internacional está lá como formador, e aí o Internacional recebe realmente um dinheiro pela venda clube formador do Marinho, né? Mas a Copa, quantos times já estão confirmados nessa Copa Rio Grande do Sul? A Copa que foi homenageado aí o Vianney, ex-comentarista, né? Falecido recentemente. E então recebe essa homenagem então da Federação Gaúcha de Futebol. A Copa Vianney Carlet. Eu sou sincero, eu sou contra essas homenagens. Se dá o nome quando a pessoa morreu. Eu sou mais... Agora, recentemente, eles fizeram aí com o nome dos presidentes de Grêmio Internacional. Eu sou mais homenagear quando a pessoa está viva e ela pode receber homenagem. Pode receber a homenagem. Depois digamos, um fato para nós doméstico local, né? Uma homenagem falando do futsal, fugindo do futebol. Recentemente, o JR fez a Copa Master homenageando o grande cronista, que é o José Carlos Kaiber. Isso. Uma homenagem em vida. Aí. Em vida. A pessoa mesmo vai lá, se não, vai um parente, recebe, né? Bem que o Vianney merece, mas eu acho que em vida eu prefiro fazer essa homenagem para as pessoas. Mas tem quantos times já confirmados? 16 equipes, então, confirmadas já até o momento na Copa da Federação, a Copa do segundo semestre, que esse ano, então, vai se chamar Copa Vianney Carlet, começando possivelmente na segunda quinzena do mês de agosto. Quais são as equipes que já estão inscritas? Temos equipes o interessante dessa Copa do segundo semestre, ela vale uma vaga para a Série D do ano que vem do Brasileiro e também uma vaga para a Copa do Brasil do ano que vem. E tem equipes da Série A, da Série B e também da Série C. Estão confirmados o Aimoré de São Leopoldo, o Aimoré agora da divisão de acesso. Né? Temos, aliás, o Aimoré na primeira divisão. Na primeira divisão. O Aimoré que saiu do acesso está na primeira divisão, que fará clássico com o Novo Hamburgo no ano que vem. O Real Capão de Capão... Que já jogou essa Copa no ano passado, é o time aquele
dos empresários, né? Exatamente, o Real Capão, que manda seus jogos no módulo esportivo em Tramandaí, e já está aí, inclusive jogou esse primeiro semestre a chamada Terceirona Gaúcha. Terceirona. O Inter de Santa Maria, outra equipe do futebol da divisão de acesso, o Guarani de Camaquã, o Elite de Santo Ângelo, o Soledade. O Elite já foi uma tradição no futebol gaúcho, já né? foi Agora tá tradicional. voltando, Tá. O Avenida de Santa Cruz, o Avenida que fez uma ótima campanha no gauchão desse Sob ano. o comando do O Fabiano Darks, Darks. o Maninho ficando entre os 4 melhores. Aliás, o Avenida no ano que vem confirmado na Série D do Brasileiro. Então, o Avenida brigando por uma vaga na Copa do Brasil. Teremos também a equipe do Três Passos, a equipe do Rio Grande, do Nova Prata, do Pelotas, o Pelotas que está de retorno para a Série divisão A. especial. O Internacional e o Grêmio com as equipes sub-23, as equipes que já estão jogando nesse momento o brasileiro Os de aspirantes, né? Como se chama, o Brasileirão de aspirantes. Aliás, a dupla Grenal muito bem, o Grêmio liderando a sua chave e o Internacional vice-líder do seu grupo. A equipe do Bagé, do São Borja e uma equipe nova, a equipe de empresários em Porto Alegre, que é a equipe do Barra, Valdir. Do Barra. Eu, sinceramente, eu não tinha visto falar no Barra, mas em Porto Alegre, de vez em quando, surge. Já houve lá aquele time lá de Belém, alguns anos atrás aí. O Lamir. O Lami, sempre aparece alguém de lá. Então, que bom, isso é bom aparecer clubes novos, né, para poder... E que bom que tem essa Copa onde possam... movimentar não só os atletas, mas também as torcidas dos respectivos clubes. 3 equipes ainda não confirmaram se jogarão ou não a Copa do segundo semestre. São elas: o Ipiranga de Erechim, o Farroupilha de Pelotas e o Guarani de Bagé. O Ipiranga, eu acho que porque ele está... Na Série C. Na Série C, mas ele está a perigo, porque ele não está na zona do rebaixamento, mas ele está a 2 pontos. 2 pontos da turma do rebaixamento. Então, acho que ele está meio que preocupado. Mais com a Série C aí. Com a Série C ainda vai levar um tempo, daqui a pouquinho não quer dividir. Os outros é o Farroupilha que subiu agora. Subiu para o acesso. E também o Guarani de Bagé, que foi eliminado pelo próprio Farroupilha agora na Terceirona. Então... São equipes tradicionais, né, Valdir? Bom, o Igrejinha não vai, porque realmente também alegou muita despesa, né? E vai investir tudo, então, para fazer uma equipe forte no acesso do ano que vem. E vai também, então, nesse segundo semestre, forçar em cima da categoria de base. Na categoria de base. O Igrejinha que está jogando o Gauchão Sub-17, inclusive no mesmo grupo do Novo Hamburgo. Só fazendo mais uma vez um destaque para as categorias do Novo Hamburgo, o Sub-17 do Novo Hamburgo, Valdir, a segunda melhor campanha no seu grupo, atrás apenas do Internacional, com 10 vitórias e 1 derrota. 10 vitórias e 1 derrota, olha só. Perdeu casualmente só para o Igrejinha. Só para o Igrejinha. E foi um score que eu achei assim... Foi atípico, 3-0. 3-0, né? Então foi aquele quando dá tudo errado para um e tudo certo para outro. Deu tudo certo para o Igrejinha, porque o jogo foi no Estádio do Vale, né? No Estádio do Vale, o resultado eu me surpreendi. Não me surpreendi com a vitória do Igrejinha, me surpreendi com o resultado, né? Então, realmente, a gente não estava lá, não sei o que aconteceu, mas deve ter dado tudo certo para o Igrejinha e tudo errado para o Novo Hamburgo. Exatamente. Mas, Valdir, quando tu quiseres, tivemos jogos ontem pela Série B do Brasileirão. Mas vamos lá os resultados, até porque nós temos o Brasil aí a perigo e o Juventude não estão também, assim, né? Então vamos lá os resultados. Eu acompanhei um jogo pela televisão, que foi o Figueirense e Guarani, uma vitória do Figueirense por 3-2, o Guarani... não sei se era festa São João, ou era Natal, eu sei que o goleiro e o zagueiro ontem do Guarani estavam dando presente assim de um monte. O Figueirense agradeceu. É verdade, o Figueirense brigando pela ponta de cima na Série B do Brasileiro, assim como o Guarani, chamado de jogo de 6 pontos. O Figueirense venceu o Guarani ontem em Campinas por 3-2. E nos outros jogos de ontem, o jogo atrasado, aquele Sampaio Correia e Juventude 0-0, Avaí e Atlético de Goiás 0-0, e lá em Goiânia, Vila Nova de Goiás 0,
Brasil de Pelotas 0, os gaúchos passaram em branco, mas somaram um ponto, Valdir. E muito 0-0 aí, né? Então, do Guarani, Figueirense e Guarani, que saíram do atípico e fizeram 5 gols. Foi a exceção ontem. Foi uma exceção, 5 gols numa De partida. 4 jogos, 3 0-0. Tudo 0-0, né? Então, realmente, vê o equilíbrio que está essa segunda divisão, né? Então, Tu tens o líder aí do campeonato da Série B, Valdir? É o time do Fortaleza, que é dirigido pelo Ceni, né? Rogério Ceni. E desde a primeira rodada está liderando, hoje já tem 29 pontos em 15 jogos. O CSA, né, o Sopo de Letrinha lá, 28, está ali na cola em segundo lugar. Na terceira posição, o Vila Nova, de Goiás, que tem 27 pontos. E o Avaí é o quarto colocado com 26 pontos aí. Então, a mesma pontuação do quinto colocado, que é o Atlético de Goiás, que também tem 26 aí. O Atlético de Goiás tem 26, né? Então, realmente, bastante equilíbrio nessa zona ali. E aí, praticamente, a gente já sabe quem vai cair e quem vai subir nessa. Até para destacar que o líder tem 29 e o quarto colocado tem 26, são 3 pontos. São 3 pontos, é uma vitória, né? Uma vitória já muda tudo. Uma vitória já tem essa... O sexto colocado no campeonato da Série B no momento é o Figueirense com 25, o sétimo colocado é a equipe da Ponte Preta com 24, oitavo colocado o Guarani com 23, em nono lugar com 23 o Curitiba, em 10º lugar com 21 pontos o Goiás, 11º com 21 a equipe do Oeste, 12º colocado o CRB com 18, em 13º lugar agora a equipe do Juventude com 18 pontos, em 14º o Paysandu com 17, em 15º o Londrina com 17 e 16º no limbo ali o São Bento com 17. Valdir, quem cairia hoje para a Série C, Valdir? Olha, o Sampaio Correia, que eu me surpreendi, porque o Sampaio Correia recentemente ganhou a Copa do Nordeste em cima do Bahia, né? O Brasil, que nós falamos no outro programa, estava a perigo e agora já está. É o 18º, né? Está com 15 pontos. O Criciúma, que me surpreende a posição do Criciúma, e que tem 19º lugar com 13 pontos. E aí o Boa Esporte, o Boa já foi. Esse já foi, 7 pontos em 15 jogos, eu acho que não tem mais. Até porque a equipe que escapa hoje, o São Bento, já tem 17, então... São 10 pontos a diferença. Teria que, digamos, tirar 4 rodadas. São em 4 rodadas, 3 rodadas não seria E tem que suficiente. dar tudo certo, os outros têm que perder todas. O São Bento, por exemplo, aqui, o São Bento tinha que perder todas, né? E o Sport tinha que ganhar todas para alcançar o São Bento. Então, e no meio de tudo isso ainda tem o Sampaio, o Brasil e o Criciúma, né? Não é a situação. Eu acho que o Boa já foi para a Série C. Eu acho que sim, eu acho que já é um forte reforço para a Série C aí. Mas temos também como destaque a Série C do Campeonato Brasileiro. No próximo final de semana, no sábado, o Ipiranga enfrenta o Tombense lá no interior de Minas. O Tombense, que é o atual, o Ipiranga, que é o 6º colocado, o Ipiranga, Valdir, buscando uma vitória para se manter ali na zona intermediária. Bom, Daniel, eu ia te convidar para nós ir embora para poder assistir a rodada de hoje do Campeonato Brasileiro. O que tu acha? Vamos embora? Vamos nessa. Vamos embora, mas antes, dizendo que nós estaremos aqui amanhã a partir das 19h30, e eu deixo o convite para você. Permaneça com a programação da Vale TV. Boa noite.